Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano. Estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender. Hoje é a aula número 3. Estamos na 13ª semana, certo? Então, observando aqui o nosso calendário, nós estamos na última semana do mês de maio e hoje é quarta-feira, dia 26 de maio. Você que está registrando no seu caderno as nossas atividades, coloca aí no seu caderno, Araçatuba, 26 de maio de 2021. Hoje é quarta-feira. Matemática são as atividades que estaremos realizando hoje. Atividade do dia: livro Aprender Sempre, páginas 85 e 86. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos analisar dados apresentados em uma tabela de dupla entrada, certo? Então, você pode pausar agora o seu vídeo e copiar este registro aí no seu caderno de matemática ou no caderno que o seu professor ou a sua professora já indicou para isso. Se você já terminou de registrar, você vai pegar o seu livro, Aprender Sempre, abrir lá na página 85 e 86, mas se você não terminou ainda, pausa o seu vídeo um pouquinho e termina de copiar aí no seu caderno, tudo bem? Bom, a aula de hoje é a aula de número 4, nós vamos falar sobre o transporte de passageiros. Que vamos aprender na aula de hoje? Vamos analisar dados em tabelas. Então, nós vamos trabalhar com tabelas e no finalzinho nós vamos construir um gráfico. Os alunos obtiveram informações sobre o movimento de pessoas que utilizam diferentes transportes urbanos, como ônibus, trem metropolitano na cidade de São Paulo. Então, na aula anterior, nós falamos sobre os trens, né? Nós já estamos falando sobre esses meios de transportes desde a semana passada. Então, nós falamos sobre os trens que partem ali da Estação da Luz, né? Nós falamos sobre aquele trem turístico que ele funciona aos finais de semana. E na aula de hoje nós vamos falar sobre esses veículos que estão aqui. Vocês já viram algum tipo de ônibus desse jeito aqui? Ó, esse ônibus aqui que parece que é um ônibus emendado no outro. Esse tipo de ônibus é chamado ônibus articulados. E esse daqui são ônibus que também costumamos ver lá na cidade de São Paulo, que são ônibus, ó, você percebe que eles são mais rebaixados e também são bem grandes, certo? Então, aí na página 84, começa com a situação problema número 1. Um ônibus articulado, então esse que tem, olha só, que nós vimos já, que nós já falamos sobre ele, que é como se tivessem dois ônibus emendados. Então, um ônibus articulado tem a capacidade de transportar 60 passageiros sentados e 60 em pé. Então, quantos passageiros o ônibus pode transportar? 60 mais 60, 120. Porém, ao longo de uma viagem, passageiros entram e saem, e o total de pessoas transportadas pode ser superior à capacidade do ônibus. Observe o registro feito pela empresa de ônibus relativo a duas viagens. Então, se uma viagem cabe 120 pessoas, duas caberiam 240, certo? E complete a tabela com os números que estão faltando. Eu dei uma olhadinha no livro do aluno e eu percebi que aqui, pessoal, estão faltando esses dois números. Se a gente não tiver esses dois números, a gente não vai conseguir realizar situações problemas. Então, eu quero que você escreva aí no seu livro, onde está, aqui no total, onde está vazio, vocês coloquem o número 200 na primeira linha e na segunda linha 210. Já registraram aí? Ok, então agora nós vamos realizar as atividades. Da mesma forma, no livro não será possível responder as questões. Então, o ideal é que você
copie em seu caderno, tudo bem? Então, você pode copiar, ó, essa questão número 1, ó, registrar no caderno, você já está vendo que já tem essa indicação, e pode também copiar esta tabela, tudo bem? Então, a questão que está na letra A. Quantos homens foram transportados no período da manhã? Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui do período da manhã. Nós temos o total de homens transportados e nós temos quantos homens foram transportados à tarde, que foram 98. Qual cálculo nós vamos fazer, pessoal? 200 menos o 98. Lembrem-se das regrinhas da subtração. Zero dá para tirar 8? Não dá. Chama o meu vizinho, ele tem para emprestar? Não tem, porque é zero. Então, o 2 vai emprestar. Então, o 2 vai ficar com 1. E quem pediu primeiro ganha 10. Quem pediu segundo ganhou 9. E aqui restou apenas 1. Então, façam o cálculo para descobrir quantos homens foram transportados no período da manhã. Se você já respondeu, pode então copiar no seu caderno, lembrando que no livro o espaço não será suficiente. Então, vocês podem copiar desde a tabela, né? Desde a situação problema, lá a questão número 1, e ir copiando. Ó, vocês estão vendo que nós temos aqui, ó, registrar no caderno. Então, vocês vão registrar tanto as questões quanto os cálculos, certo? E não se esqueçam de colocar o enunciado, que é o enunciado, olha só, que está bem aqui, ó. Deixa a professora voltar. Este enunciado está aqui anotado, ó, registrar no caderno. Registrem um enunciado, podem copiar a tabela se vocês quiserem e copiem as questões com as respostas, tudo bem? Então, na letra B, quantas mulheres foram transportadas no período da tarde? Então, olhando aqui na minha tabela, ó, eu tenho o valor total e eu tenho o total de mulheres no período da manhã. Como eu realizo esse cálculo, pessoal? Utilizando o número total de mulheres e eu subtraio a quantidade que foi transportada no período da manhã. Zero, dá para tirar 6? Não dá. Chama o vizinho, emprestou. Quando emprestou, ele vale 10. 10 menos 6, quanto vai sobrar? Aqui ficou zero. Zero não dá para tirar 9. Chama o próximo vizinho e pega o emprestado. Tudo bem? Eu não vou responder aí com vocês, porque nós já fizemos várias subtrações como essa. Então, registrem aí no seu caderno, façam os cálculos e não se esqueçam de colocar o R de resposta também, tá? Completa aí na tabela do seu livro. Então, nós já encontramos 102, que foi a perguntinha da letra A. Nós encontramos o número 114, que foi a resposta da letra B. Na letra C, qual o total de passageiros transportados nos 2 períodos do dia 10 de dezembro de 2020? Então, olha só, total, nós vimos aqui ó, na última coluna. De homens foram 200 homens e mulheres 210 mulheres. Então, o que eu vou fazer? Somar os dois números, certo? Façam o cálculo aí, não se esqueçam de registrar a situação, problema e o cálculo no seu caderno. Na letra D, como descobrir o número de mulheres que viajaram no período da tarde? A mesma coisa. Pega o total que está lá na tabela, menos a quantidade de mulheres, olha só, que viajaram de manhã. Então, nós descobrimos que 114. Então, nós fizemos esse cálculo aqui na letra C, somando os homens e as mulheres, deu 410. Nós descobrimos quantas mulheres viajaram à tarde, quantos homens viajaram de manhã, e vocês podem também ó, realizar esse cálculo aqui, ó, do total de passageiros do período da manhã, porque aqui o período da tarde ó, já tem o total. Completem aí a tabela de vocês, pessoal. Agora que você já completou a sua tabela, nós temos aqui uma outra questão que está aqui, ó, na página
86. Deixa a professora corrigir para vocês. Já corrigi aqui a página 86. Então, na questão 2, complete a tabela a seguir com as informações discutidas na atividade anterior e construa um gráfico de colunas. Então, olha na tabela que nós preenchemos, ó, pessoal, é a tabela que nós já fizemos, que está aí na página 85, e complete. Qual o total de homens que viajaram no período da manhã e depois no período da tarde? Qual o total de mulheres que viajaram no período da manhã e depois no período da tarde? Completem aí. Já completou? Vamos ver se você respondeu certinho. Ó, de manhã viajaram 102 homens e à tarde 98. De manhã viajaram 96 mulheres e à tarde 114 mulheres. Então, aqui no enunciado pede para que a gente complete a tabela, que foi o que nós fizemos, ó, completamos as tabelas com as informações que nós descobrimos com os cálculos na atividade anterior e construa um gráfico de colunas. Esse gráfico, pessoal, vocês podem fazer aí no seu livro, porque no livro vocês têm desenhada esta malha quadriculada. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar um título no gráfico. Quantidade de passageiros transportados no dia 10/12 de 2020. E aí a professora colocou aqui embaixo, ó, manhã e tarde, que são os dois períodos. E aqui, ó, na nossa vertical, a professora colocou, olha só, foi colocando os números. Qual foi o intervalo que eu usei de um número a outro, pessoal? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eu fui contando de 10 em 10. Então, aqui, a professora fez uma legenda, homens e mulheres. Então, os homens eu estou representando com a cor azul e as mulheres com a cor rosa. Mas aí na sua casa você pode escolher a cor que você preferir, tudo bem? Então, vamos observar. No período da manhã, quantos homens foram transportados, pessoal? 102. Então, nós vamos pintar, olha só, até um pouquinho depois do número 100, porque é 102. E mulheres, quantas mulheres foram transportadas de manhã? 96, então um pouquinho mais de 95, então está um pouquinho mais da metade. Agora, no período da tarde, quantos homens, pessoal? 98, então está um pouquinho abaixo de 100. E mulheres, quantas mulheres foram transportadas à tarde? 114 mulheres, por isso está um pouquinho a mais de 110. Tudo bem? Vocês vão fazer aí no seu livro agora, utilizando as dicas que a professora Juscelia já passou, e vocês podem escolher a cor que vocês quiserem para fazer a legenda. E aqui também, pessoal, a escala vocês também podem fazer utilizando, olha só, o espaço que vocês quiserem. Pode ser de 20 em 20, os números podem ser de 50 em 50, aí vocês vão decidir como vocês preferem que fique o gráfico de vocês, certo? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham realizado todas as suas atividades e não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, certo, pessoal? Um beijo para vocês, ó, e até a próxima. Tchau, tchau.